Olá, tudo bem? Hoje eu trago para você uma modificação que fiz aqui no Linux Mint 20.2. Na realidade, eu peguei a interface GNOME e coloquei no lugar da Mate. Fiz esse trabalho, está bem preparado e tive que fazer umas modificações, mas no final o sistema ficou bem legal, dá para trabalhar perfeitamente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como ficou o Linux Mint com a interface GNOME. Ok? Vamos lá para o vídeo. Ok, lembrando a você que eu criei uma imagem ISO com essa modificação. Vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser fazer o experimento aí, quiser testar para ver como ficou. E vou mostrar para você a instalação da distro Linux Mint com a interface GNOME. Não é uma distro individual, não é um sabor de Linux Mint, é apenas uma personalização que fiz aqui, ok? Mas dá para usar sim. Vou dar o Enter na realidade aqui. Aqui é o boot. Só lembrando que a ferramenta que eu usei para fazer essa imagem ISO personalizada foi o Pinguins Eggs. Que na realidade, se você traduzir para o português, significa ovos de pinguim. Então o Pinguins Eggs é uma ferramenta bem interessante do Piero Proietti, da Itália. É um projeto bem interessante. Se você quiser mais informações a respeito do Pinguim Eggs, vai estar disponível aqui na própria distro, na própria ISO, um ícone do Pinguim Eggs. Você pode clicar nele e lá tem um manual de instruções. É uma documentação completa. Então aqui no caso, para você entrar no sistema, tem uma senha. E a senha é Evolution. Ok? Então você vai dar uma senha para entrar no modo live, Evolution, e também para instalar vai pedir a senha Evolution. Ok? Aqui já é o sistema. Vou ajustar a resolução para você ver. Ok. E aqui já é o Linux Mint com o GNOME. Essa tela azul é a tela principal depois da modificação, mas você já pode ir aqui com o botão direito do mouse e alterar o plano de fundo. E aí você pode pegar os papéis de parede do próprio GNOME. Você pode escolher um aqui e aplicar. Ok? Aqui ainda está no modo live para fazer a instalação dessa imagem ISO no seu computador. Você pode vir aqui em atividades. Ok? Aqui você vem procurar justamente aqui o instalador do sistema, clica nele. O instalador é o Calamares. Então aqui eu coloquei esse slide com essa modificação, Linux Mint com o ambiente GNOME, certo? Você clica em próximo, seleciona aí a sua região, teclado você também configura. Aqui você tem a opção de fazer ele no modo particionamento manual, quanto também no modo padrão, que é o mais simples, que seria apagar o disco. Aí fica a sua escolha. Vamos apagar o disco, vou em próximo. Aqui você coloca já o seu nome e você cria uma senha. Lembrando que a senha Evolution é apenas para o modo live e para instalação. Após esse passo aqui, você já vai criar o seu usuário e você já vai entrar no futuro, na próxima inicialização, já com ele no seu HD, com a senha que você criou aqui, ok? Vamos dar um próximo, clicar em instalar, aceitar, e aí eu coloquei esses 7 slides aqui mostrando, explicando mais o que significa isso, certo? Você pode ver aí que eu apenas criei uma personalização com o ambiente GNOME, não é um sistema, não é um sabor de Linux Mint, é apenas uma personalização. Troquei um ambiente, coloquei o outro e você pode usar sem nenhum problema.
mas não é nada de sabor, não é nada de distro oficial, não é nada, é apenas uma modificação, ok? O nome eu coloquei Linux Mint Gnome tudo junto, para não ter problema de dizer que é uma cópia do Linux Mint ou uma personalização sem autorização. Então eu fiz simplesmente um hobby. No final você pode ver que ficou bem legal. E se você quiser fazer um teste no seu computador, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Aqui é automático. Depois que terminar aqui, é só reiniciar e o sistema já está pronto, ok? Ele já está instalado, agora eu já vou entrar com o meu usuário e senha que acabei de criar. Dá um Enter. Ok? Está instaladinho aqui. Agora você já pode ver o que tem aqui. O sistema, as mesmas coisas que tem no Linux Mint tem aqui. Eu apenas adicionei aqui alguns gerenciadores de arquivos, que quando você troca o ambiente, às vezes você fica sem. No caso aqui com o Gnome deu esse problema, então eu coloquei o Nemo, coloquei o Nautilus e coloquei outro ambiente aqui. Ok? Então aqui você vem em todos, aqui é o Gnome e você tem a loja de software normalmente aqui do Linux Mint. É apenas um ambiente diferente. Tá? Eu experimentei essa ISO, instalei ela no HD e instalei alguns programas. Instalei máquina virtual, instalei o Gnome Box, funcionou perfeitamente. Instalei também o VMware, mas o VirtualBox deu um probleminha aqui. Eu não consegui fazer ele trabalhar legal. Não sei se é por falta de algumas atualizações, mas o VirtualBox deu um probleminha aqui depois dessa modificação. Mas eu consegui trabalhar perfeitamente no Gnome Boxes e no VMware, ok? Vamos fazer uns testes aqui para ver se eu consigo instalar alguma coisa aqui por fora, .deb, por exemplo. Vou abrir aqui o Firefox. Ok, aqui é a página inicial do Linux Mint. E eu vou baixar o Chrome para ver se a gente consegue instalar o Chrome aqui. Vamos lá. Marcado para Debian, vou clicar em aceitar e instalar. Eu vou deixar para já abrir direto com o GDEB, que o GDEB já está instalado aqui. Então eu vou clicar em OK. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a instalação. Chamou o instalador. Vamos clicar em instalar o pacote. Colocar a senha. Continuar. Olha aí, instalado. Vamos ver se vai funcionar legal. Vamos abrir. E está aí, instalado perfeitamente. Certo? Os programas do Linux Mint, versão Mate, estão todos aqui. A única coisa que eu acrescentei nessa ISO foi o GIMP e o Inkscape. Esses dois programinhas, porque eu precisei utilizar eles para fazer algumas modificações, principalmente no Calamares. Ok? Lembrando que depois que você instala, aqui continua a mesma coisa, então você precisa instalar os codecs multimídia. Para isso você clica aqui, como você está vendo aqui, ó, instalar codecs, clica aqui e clica em instalar. E aí o sistema já vai fazer a instalação dos codecs multimídia para você rodar os seus arquivos multimídia, ok? Vamos clicar em continuar, pede a senha, e aí ele já está baixando todos os codecs necessários para você rodar os seus arquivos multimídia. Olha só, existe outro modo para você também instalar os plugins multimídia aqui no Linux Mint, aqui com o Gnome. Você vem aqui, você pesquisa aqui por Synaptic, coloca a senha. Mostrei um modo para você, agora eu estou mostrando outro modo. Então aqui, depois que você abre ele, você
pode clicar em recarregar, ele vai atualizar, ele vai atualizar a lista de pacotes. Depois que ele terminar, você vem aqui e pesquisa por Ubuntu, Ubuntu Restricted. Então aqui você vem em Ubuntu, marca, aplica, e em Ubuntu Restricted Extras, marca e aplica. Que também você faz a instalação dos plugins multimídia. Ok, já está instalado, beleza? Vou entrar no terminal e mostrar as informações do sistema. Então aqui vamos entrar com o Neofet. Como você pode observar aí, é o Linux Mint 20.2, só que ele está usando aqui o GNOME, como você está vendo aqui, certo? Mas é o Linux Mint mesmo, somente com a interface diferente. Se você tiver algum problema em abrir algum aplicativo, como por exemplo o Simple Screen Record, aqui no GNOME, você pode vir aqui, encerrar a sessão, clica em cima do seu usuário, vem aqui nessa engrenagem e muda de GNOME para GNOME clássico ou GNOME sobre Xorg. Certo? O Mate aqui, como eu disse, não está funcionando porque eu retirei tudo. Então, se você clicar em Mate aqui, ele não vai entrar. Mas você também pode acrescentar outros ambientes aqui, ok? Mas você pode clicar aqui, por exemplo, sobre Xorg e entrar com ele, que aí o Simple Screen Record não trabalha muito bem com o Wayland, certo? Mas aqui, se tiver esse problema, se ainda tiver esse problema, se ainda não foi corrigido, você pode fazer isso. Ok? Certo? Então tá aí mais uma opção de desktop para Linux Mint. A suíte de escritório aqui continua sendo a 6.4, eu não mudei isso aqui, mas você pode trocar por uma mais nova, tá? Mas é a mesma versão que vem no Linux Mint, só fiz simplesmente trocar o ambiente mesmo e acrescentar aqueles dois programas lá que eu mostrei, ok? Mas está funcionando perfeitamente. Então é isso, eu acho que deu para você entender aí. Se você quiser fazer o teste, você baixa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo dessa ISO, você baixa e você experimenta aí o Linux Mint com o GNOME, ok? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ative aí o sininho. Com o sininho ativado, você será o primeiro a receber as notificações aqui de quando eu postar um vídeo para o canal, ok? Então, fico por aqui, espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.